Galera do programa Curtição, estamos aqui no MAC, Museu de Artes Contemporâneas da cidade de Botucatu, Itajair Martins. Em parceria Prefeitura e Secretaria de Cultura de Botucatu, está ocorrendo a exposição do Marcos Mendes Maciel, a exposição de desenhos que vai do dia 4 de junho até dia 2 de julho na cidade de Botucatu, aberto ao público gratuitamente. A gente vai conferir um pouco dessa exposição. Estou aqui ao lado da Cláudia Baceto, ela que é a diretora aqui do Museu de Artes Contemporâneas da cidade de Botucatu. Cláudia, hoje uma exposição muito importante, é de um artista de Botucatu, é isso? Isso, é do Marcos Mendes Maciel, ele é artista formado e é professor de desenho também. Essa parte de desenho é muito ampla, né? E ele acaba utilizando todos os tipos de desenho, é isso que eu vi? Ele tem uma versatilidade, né? E desenha, faz desde a ilustração até a parte mais técnica, né? Do desenho científico. Então ele tem muita coisa diferente aqui. E aqui a gente vai dar uma volta agora e a gente está vendo que tem alguns alunos, que é uma parceria do governo do estado de São Paulo com a prefeitura da cidade de Botucatu, onde sempre traz alguns alunos para conhecer a exposição, né? Isso, na realidade é um projeto que a gente fez com a Secretaria de Educação, pelo FDE, e essas escolas vêm, hoje a gente está recebendo a escola de Cesário Lange, né, não só de Botucatu, mas da região também, e a gente faz essa parceria de visitação. Aí eles vêm, conhecem o espaço, conhecem a exposição, e depois daqui eles seguem para o teatro e conhecem lá também. E agora eu quero conhecer um pouco, você pode me mostrar? Lógico, vamos lá. Vamos começar aqui, a hora que eu olhei, parece uma foto, né? A hora que eu olhei, agora dá para ler ali, a gente vê que é uma técnica de guache, mas é uma foto perfeita, né? O Marquinhos tem eu diria que essa habilidade mesmo. Ele continua estudando, apesar de já estar formado, e esse é um trabalho que ele fez com guache, que é um material muito simples, né, um material comum até na pintura, mas ele conseguiu dar o mesmo efeito, eu diria que melhor efeito do que a própria fotografia. Esses peixes também parece que está nadando ali, né, Cláudia? A ideia aqui, ele foi um trabalho que ele fez para um professor da veterinária da Unesp aqui em Botucatu, e ele tinha mesmo que captar e representar as características de cada espécie, né? Então, por isso que eles são muito perfeitos e tem, assim, vamos dizer assim, uma ilustração mais científica sob o ponto de vista de colocar mesmo as características de cada espécie. E aqui qual a técnica que ele usa? É um lápis de cor. Lápis de cor? Lápis de cor. Qualquer criança mexe com isso daí. Isso, é um material simples, material escolar, né? O que a gente diz que é material escolar. Essa é uma outra técnica que ele usa também, né? Foi um presente que o Marquinhos fez para o professor Vinícius, e é um grafite, que retratar também no grafite é difícil, tem que ter bastante observação e habilidade. Ali mostra uma imagem real mesmo, né? Ele pegou uma foto e copiou, né? Isso, é de uma fotografia. Uma perfeição. Aí transforma, né? Porque a fotografia é fácil, né? Se a gente for pensar, lógico que tem muito do olho do fotógrafo, de como enquadrar, mas quando você vai passar isso para qualquer outro material ou técnica, você tem que dominar bem o material para saber como representar da melhor maneira. Aqui a gente tem vários estilos também, que começa com grafite, que seria um início de um desenho, é isso? Isso, a ideia dessa exposição, como o Marquinhos tem essa versatilidade, foi justamente a gente mostrar uma exposição didática para que os jovens, né, as crianças que venham visitar principalmente, que eles percebam que o material é o material que eles usam no dia a dia e que tudo depende, qualquer ideia depende do desenho, do lápis, né, de escrever, em primeiro lugar. Então, colocar o primeiro desenho com o grafite, com o lápis, e depois os desenhos inacabados, para perceber como é que é a evolução desse trabalho até o final. Isso aqui já são formas de iluminação do desenho, né? Quando ele está trabalhando com material colorido, então ele também tem que se preocupar com a condição de luz e sombra, que é o que você passa para o papel, que o papel é bidimensional. Então, como é que você vai passar uma figura que é tridimensional e ter esse efeito de tridimensão? Aí você tem que trabalhar com luz e sombra e trabalha com todas as escalas de cor para conseguir esse efeito. É muito interessante que aqui a gente vê uma imagem de uma mulher, aqui no guache, a perfeição, ele chega numa realidade até melhor que uma foto, né? Dá pra gente ficar confuso, né? Se você olha de longe, você não sabe qual é um, qual é outro. Eu diria ainda que, em muitos casos aqui, a pintura está melhor do que a fotografia. E agora, como você estava dizendo aqui nessa explanação para os alunos,
como fazer sombra e luz em uma única cor, né? Porque em várias técnicas, várias cores é fácil. Agora em uma única cor, como fazer isso? Isso, daí quando a gente trabalha com uma cor só, isso é mais difícil, porque no colorido você tem as opções já ao seu alcance. Mas se você quer escurecer, você pode escurecer com o preto, com o verde, com o azul, enfim, aí depende da combinação que você quer fazer. Mas quando você tem uma cor só, no caso o grafite, então você tem que trabalhar, às vezes, com a maciez do lápis, que ele varia, né, do B até o 6B, então ele muda um pouquinho a tonalidade, mas mesmo assim você tem que criar uma escala de cores. E ali, continuando com cores, com uma cor só, que é a cor preta, só que agora já com caneta normal, uma caneta que qualquer um usa. E fazendo esse detalhe que tem, que a gente pode ver que parece, eu falo mais uma vez, parece uma foto. Né? Quando a gente tem o material, o lápis, o grafite, o carvão, o lápis de cor, eles dão essa versatilidade de você ou usar a cor ou a pressão para conseguir as tonalidades. Quando você tem um material como a caneta esferográfica, uma caneta comum, você tem que trabalhar com o que a gente chama de textura. Então aqui ele... Para representar o pelo, né, do cachorro, ele trabalhou com tracinhos e aí vai fazendo essa variação. Quando é mais escuro, mais tracinhos e mais juntinhos. Quando é mais cinzas, para dar a noção de volume, então os tracinhos mais separados para criar as tonalidades de cinza. E aqui já não são tracinhos, são pontinhos. É também o mesmo esquema, um pontinho mais perto, assim também? Isso, é a mesma condição. Eu diria assim que aqui mais difícil, né? Porque é uma caneta zero que a gente fala, né? Caneta Nanquim zero. E é uma figura que ela impressiona pela própria imagem, mas pela maneira como ele representou com os pontinhos. Aqui, na realidade, ele faz um negativo, né? Até a gente dá sempre as dicas para os alunos, porque hoje existem muitos recursos. Me falaram até que no celular tem esse efeito do negativo, né? Então você muda, a câmera fotográfica tem, e nos programas de imagem no computador também tem. Então, às vezes é uma brincadeira que você pode fazer, lógico que ele trabalhou isso manualmente, não é nenhum efeito de programa, com uma figura e com o nanquim também, só que aí trabalhou mais com o pincel. Cláudio, um detalhe muito interessante que eu vi nesse carro, que dá para ver aqui ao lado, um reflexo do chão, ele consegue colocar isso no desenho, né? Aqui ele dá a ideia mesmo do metálico, né, do carro, do brilho do carro e esse brilho refletindo o chão. Então, de longe, quando a gente olha, a impressão é que é uma fotografia. Você chega próximo, você vai ver que é um trabalho muito minucioso, muito detalhista, de bastante paciência, né? Aqui tá dando fome já, né? Se a gente vê, já come, aqui já tem a sobremesa com morango, né? Não, é muito, muito perfeito. E lembrando que esse desenho do meio é só guache, né? Então dá esse efeito do sabor mesmo, parece que a gente sente até o aroma do alimento ali. E esse do morango e a laranja é só lápis de cor. Aqui já são mais desenhos de guache, né? Esse aqui para mulher, né? Anel, perfume, bolsas. As mulheres não chegam a querer comprar as coisas aqui. Teve gente que não acreditou quando já tinha visto o desenho das bolsas numa outra exposição que ele participou com a gente, mas é uma perfeição mesmo e é um apelo, né, um chamativo. Interessante, eu acho que dá um pouco mais de dificuldade aquela técnica de fazer caricatura, porque ele tem que saber a expressão e conhecer um pouco da pessoa também para conseguir utilizar alguns pontos para acabar, a gente pode dizer assim, zoando com a pessoa, né? A caricatura leva esse foco. Isso, a caricatura é uma outra qualidade dele também. Ele diz que não é a preferência dele, ele gosta de fazer retrato, gosta de fazer os desenhos de observação, mas ele conseguiu um efeito fantástico, né? E a caricatura tem isso, ela vai reforçar ou a qualidade ou o defeito da pessoa. E ele trabalha só com lápis de cor ali. Só com lápis de cor. Só lápis de cor. Cláudia, e ali expostos em quadros já, o que seriam aquelas imagens? Esse é o material que ele preparou para um livro sobre a história do escotismo. Então, ele criou as ilustrações, né? A gente tem
esse livro aí. Então tem a capa, que é em cor, aí está com o material, é o pastel e o guache, e depois a parte da ilustração que ele fez em preto e branco, caneta, grafite, é um pouco misturado daí. Essa imagem a gente pode dizer que é meio triste, né, Cláudia? Parece que assim que tem alguém chorando por alguém. Eu acho que o efeito dela é essa mesma, né? Uma solidão ali aproximada. Dia chuvoso. Um dia chuvoso e a água ali escorrendo. Então ela mostra bastante isso mesmo. E o guache foi o que fez todo esse efeito. O guache, ele trabalhou só com guache aí, ele dá esse efeito fantástico que a gente está vendo, hiper real, né? Que eu diria. Ele é muito realista. Para quem nos assiste, nem imagina que tem um artista tão profissional e tão bem assim, que tem várias técnicas na parte de desenho na cidade de Botucatu. A gente tem que frisar que é um botucatuense. É um botucatuense, Marcos Mendes Maciel. Ele trabalha já com desenho há bastante tempo. Ele dá aula de desenhos na Avalon, né? E é uma pessoa que tá batalhando aí, trabalha em várias áreas, né? A gente percebe, faz retrato, faz ilustração para livro, faz ilustração científica. Ele está com uma oficina, nós estamos com uma oficina cultural aqui também aos sábados, que ele está dando aula de desenho. Até essa exposição era para fazer mesmo, né, essa relação com a oficina que ele está oferecendo para o público. Então é uma pessoa que tem um trabalho bem importante na nossa cidade. E para quem quiser conhecer da nossa cidade e toda a região, essa exposição vai até o dia 2 de julho. Fala pra gente os horários, e agora tem novos horários para quem não pode vir de dia de semana. Final de semana está aberto o MAC também, né? Isso, a gente está fazendo uma experiência, acho que tenho certeza que vai ser muito boa, que é abrir aos sábados e domingos, das 12 às 17 horas. Então, período da tarde, o pessoal almoça, está mais tranquilo, quer dar uma voltinha, então pode vir visitar o MAC. Durante a semana é de terça a sexta, né, das 9 às 17 horas, ele fica aberto direto, tá? E aos sábados agora, sábados e domingos, das 12 às 17. Lembrando que o MAC, a gente sempre tem exposição temporária, então a cada 30, 40 dias, a gente tem uma exposição diferente. O MAC é o Museu de Artes Contemporâneas da cidade de Botucatu, Jair Martins, que fica aqui no Espaço Cultural, né? Isso, no Espaço Cultural, na Avenida Dom Lúcio 755. Cláudia, muito obrigado por essa aula desse artista botucatuense, o Marcos Mendes Maciel, uma aula de desenhos diferentes que a gente aprendeu. Muito obrigado, e se você quiser deixar algum recado, pode falar. Eu que agradeço, eu gostaria de contar com bastante visitantes aqui, principalmente para essa exposição. Venham sempre. É isso aí, gente, venha conhecer a arte na cidade de Botucatu. Eu fico por aqui, valeu, até mais!